Amém, irmãos. Com alegria vamos receber o pastor Adonias Júnior e, para tanto, eu convidei o pastor Adonias Pai para estar abençoando aqui o seu filho, para que a palavra possa vir direto aos nossos corações, a palavra que Deus já colocou no seu coração. Pastor Adonias, ore pelo seu filho. Você pode estender suas mãos para cá? Senhor Deus e Pai dos céus, na Tua presença nos encontramos mais uma vez. Primeiramente, ó Deus, queremos agradecer pelo ar que respiramos, pela alegria da salvação, pelo privilégio de poder servir-te na beleza da Tua santidade. Te agradecemos por essa rica oportunidade, ó Deus, de poder estar reunidos aqui como santos Teus, para adorar-te na beleza da Tua santidade. Obrigado pelas palavras, ó Deus, que nós pudemos rasgar o nosso coração, recebê-las desde ontem. E que hoje, ó Deus, não será diferente. Que neste momento o Senhor possa usar o Teu servo, Pai. Usa o Teu filho com muita sabedoria, autoridade, e que ele possa tão somente falar da Tua palavra. Que o homem possa ser sepultado, mas que o Espírito possa a cada instante ser vivo em nossas vidas. Portanto, Pai, derrame a Tua unção e fala através do Teu Filho, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Bom dia, pessoal. Aliás, é bom dia ainda, né? Que a graça de Jesus esteja habitando em nós, amém? Eu não sei o que deixa mais nervoso, olhar para vocês ou ouvir papai orando por mim, dizendo assim, que o corpo seja sepultado. Eu tomei um susto aqui na hora que ele falou. Ele diz assim, que o homem seja sepultado. Mas tá bom, a oração de pai é boa, né? Mas é um privilégio poder estar aqui. É um privilégio poder sempre retornar ao retiro. Esse ambiente, para mim, é um ambiente extremamente pedagógico, didático, encorajador. Tem sido uma alegria poder caminhar lá na segunda igreja. A segunda igreja é uma igreja com uma história muito linda. Deus usou ao longo de todo esse processo, esse ano completando 88 anos, homens que puderam não apenas realizar um bom trabalho, mas também pavimentar bem a estrada para aqueles que viriam após. Foi assim com a organização, pastor João Barreto, já em saudosa memória. Foi assim com o pastor Joelso, também já em saudosa memória. Foi assim com o pastor Aurecil e pastor Heber. Cada um desses pastores realizou algo interessante na história da igreja. Pastor João Barreto organizou a igreja e construiu, durante o seu ministério, o que nós temos lá como prédio histórico ou templo histórico. Pastor Aurecil comprou a área, o terreno, em que foi construído posteriormente o prédio de educação religiosa. Pastor Joelso, no segundo momento do seu ministério, construiu aquele prédio, e o pastor Heber, então, no seu ministério, construiu o auditório novo. E eu só estou desfrutando de tudo isso, está tudo bom? É assim, uns plantam e outros desfrutam. Então, eu estou desfrutando. Muito obrigado, viu, pastor, pelo privilégio de poder levar adiante uma história tão linda da igreja. Eu quero ler um texto da Bíblia, e peço que você pegue aí a sua Bíblia, por favor. Antes eu fui autorizado, eu vou destacar 2 livros que eu tenho ali, e eu quero pedir que você compre. Quero pedir mesmo. Por que eu quero pedir? Porque na nossa igreja nós temos uma clínica médica. Hoje são 37 médicos membros da igreja que atuam voluntariamente em 17 especialidades distintas. E essa clínica médica ela é mantida pela nossa livraria. Então, eu tenho 2 livros, e esses 2 livros, embora eu tenha escrito, eles não são meus, os direitos autorais são mesmo da editora, e tanto a propriedade intelectual quanto o valor arrecadado com a venda é destinado para a livraria ou para as obras sociais da igreja. Então, por favor, uma vez que você ouviu sobre generosidade nessa manhã, ao final você compra esses 2 livros, ok? Para nos ajudar a manter a nossa clínica médica atendendo as milhares de famílias que nós atendemos mensalmente ali na nossa cidade. Eu quero ler um texto da Bíblia com você, e é o texto da carta aos Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 10. Nós estamos, desde segunda-feira, debruçados
no pensamento de um pastor extraordinário. E eu quero ler esse texto e pedir sua permissão para fazer algumas citações ou uma abordagem inicial, depois destacar 3 princípios, que, ao meu ver, são princípios que nos ajudarão a nos mantermos nessa caminhada de um pastorado ou um pastoreio extraordinário. Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 10, se eu fosse dar um tema, eu diria uma liderança focada em Jesus. E o texto bíblico diz assim, está aqui à frente a projeção: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra. Me permita concluir a leitura com o versículo 11. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, gente? Eu tenho 5 minutos, que é a plaquinha que sobe, e eu preciso só de mais 5 minutos. Quem me dá 5 minutos aqui, além dos 5 minutos que eu tenho? 5, 10, 15, 20, 25, 35. Agora eu estou tranquilo. Falar num encontro como esse, óbvio, a primeira motivação nossa é abordar uma carta pastoral, e nós estamos desde ontem sendo aqui conduzidos. A propósito, eu não estive aqui ontem, eu tive um compromisso em Campinas, eu cheguei na segunda e ontem eu fui a Campinas. Eu não sei o que aconteceu aqui ontem, só sei que eu estou apanhando desde que eu cheguei aqui hoje. Então, assim, alguma coisa ontem aconteceu e eu estou pagando um boleto caro, mas tá bom, é assim mesmo. Eu quero agradecer, viu, pastor Ezequiel? Já dizia o avivalista do século XIX que avivamento não é descobrir verdades novas, mas é ter coragem para fazer um retorno sincero à verdade antiga. E obrigado por nos motivar a retornar às páginas da Bíblia com as exposições bíblicas. De acordo com os analíticos neotestamentários, essa carta, a carta aos Filipenses, uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, enquanto preso em Roma, com um objetivo muito claro, com um objetivo muito bem definido ou bem delineado. Paulo, ao escrever essa carta, que alguns consideram, apesar de estar preso, como sendo uma carta da alegria, para exalar contentamento, Paulo ele tinha o objetivo de transmitir alento aos filipenses, até porque o versículo 28, o versículo 29 do primeiro capítulo trazem para nós a certeza de que aqueles cristãos estavam sofrendo algum tipo de perseguição. Paulo não apenas ele escreve a carta com o objetivo de transmitir alento, mas Paulo também escreve essa carta, especificamente capítulo 2, que eu li, com o objetivo de fazer um chamado à unidade. Tendo em vista que no capítulo 4, a Bíblia registra que 2 mulheres estavam em litígio, ameaçando a paz naquela comunidade. Paulo, então, escreve uma carta interessante. Eu quero olhar para esse texto que eu li com vocês e quero considerar o tema que está sendo proposto aqui para a nossa semana, pastores extraordinários. Eu penso que um dos grandes privilégios que todos nós, enquanto pastores, privilégios espirituais que Deus nos entrega, é exatamente esse privilégio de liderar, de influenciar, de conduzir, de persuadir positivamente outras pessoas, não apenas a amarem Jesus, mas, acima de tudo, se engajarem na missão ou no cumprimento da missão deixada por Jesus. A própria Bíblia diz, e é o texto que eu vou abordar amanhã pela manhã, a Bíblia diz que quando não há liderança, ou se a liderança é ruim, o povo perece. Mas a Bíblia também deixa claro que onde existem líderes obedientes a Deus, onde existem líderes dispostos a fazerem o que Deus deseja que seja feito, o resultado se torna extraordinário. Sabe, a grande verdade é que todos nós exercemos algum tipo de liderança. É interessante, eu estou aqui no Retiro há um pouco mais de 20 anos. 17 anos, a propósito, 18 anos fora, no Campo Capixaba, junto com o Manu. Mas
o retiro dos pastores ele tem algumas peculiaridades. Em algumas oportunidades eu me sentia até um pouco excluído e leproso, porque me aproximava para conversar e o pastor dizia assim, eu batizei 50 esse ano, e eu olhava para mim e dizia assim, não consegui batizar 2. Mas, com o tempo, eu comecei a perceber que relevância da igreja não tem a ver mesmo com a estrutura e muito menos com o número de pessoas que se assentam no auditório para ouvir. Existem igrejas com poucas pessoas que são grandes igrejas. Existem igrejas com muitas pessoas que são pequenas ou minúsculas igrejas. A grande questão é que todos nós, no ministério pastoral, em algum momento, nós exercemos o direito de liderar ou o privilégio de influenciar. Alguns são líderes de muitas pessoas, outros de algumas pessoas, mas a verdade é que todos nós somos líderes de nós mesmos. Talvez seja por isso que Paulo disse para Timóteo, cuida de ti mesmo e da sã doutrina. Os especialistas, por exemplo, eles definem liderança de várias formas, e me permita fazer aqui algumas apresentações. Por exemplo, um líder militar, está aqui na tela, ele definiu liderança como sendo a capacidade, o desejo de unir pessoas e mulheres num propósito comum. Ou seja, para esse líder militar, a liderança é o caráter que inspira confiança. Ninguém lidera se não for uma liderança pelo exemplo. Eu gosto muito da forma como Lucas começa o registro do livro histórico neotestamentário, Atos. A Bíblia diz que Lucas, registrando, diz, olha, Teófilo, no meu livro anterior, uma referência, óbvio, ao Evangelho, ele diz, eu registrei, eu tomei o cuidado minucioso de registrar tudo que Jesus fez e ensinou. Eu tive o cuidado, por curiosidade, de ler esse texto, ou tentar examinar esse texto em outras versões, e até mesmo no texto original. A ordem exata do texto sempre será essa, fez e ensinou, porque a liderança de fato é pelo exemplo. A gente ensina fazendo. Um outro general, certa vez, questionando um velho líder chinês, ele perguntou o que é liderança. E a resposta desse líder chinês, uma resposta enigmática, foi: existem apenas 3 tipos de pessoas no mundo, a saber, aquelas que não se mexem, aquelas que são movíveis e aquelas que movem os outros. Ministério pastoral, colocar pessoas em movimento, movimentar pessoas de um plano A para um plano B, destravar o potencial que o outro tem sem que o outro saiba que possui tamanho potencial ao ponto de levá-lo a fazer coisas que ele jamais imaginou que seria capaz de executar. Entenderam ou não? Ô, irmão, vocês estão com fome, vocês estão olhando para mim assim, ó. É o ministério pastoral. O que nós fazemos enquanto ministério pastoral? Nós destravamos potencial que o outro tem, sem que o outro saiba que tem tamanho potencial, ao ponto dele começar a fazer coisas que ele jamais imaginou que seria capaz de executar. Um líder mundial dos círculos estudantis, ele deu a seguinte definição para a liderança, está aqui na tela. Líder é alguém que conhece o caminho e sabe se manter à frente, fazendo outros ou trazendo outros após si. Me permita uma última citação. O presidente Truman, quando definiu a liderança, ele disse que líder é a pessoa que tem a habilidade de fazer com que outros façam o que não queriam fazer e gostem de fazê-lo. A grande verdade é que esses mesmos especialistas que definem liderança de várias formas, eles concordam que nunca existiu e nunca existirá um exemplo de liderança maior do que a liderança de Jesus. E se nós concordamos, e eu penso que é consenso entre nós, se nós concordamos que Jesus é o nosso maior exemplo de liderança, logo, desenvolver um ministério extraordinário implica necessariamente em liderar como Jesus liderou. É por isso que nessa manhã eu estou tematizando como uma liderança focada em Jesus. Por quê? Porque, ao meu ver, é gente desse tipo que Deus está procurando. É gente desse tipo que Deus está desejoso de revelar o seu poder. Pastores extraordinários são pastores que desenvolvem uma liderança focada
em Jesus. A questão é que nem todos que aspiram ao ministério pastoral estão completamente conscientes do que significa o ministério pastoral. Nem todos que aspiram à liderança estão dispostos a viver o processo exigido. Eu me lembro, final de 2003, já ali na segunda igreja em Campos, 3 anos de ministério, eu estava passando por algum capítulo, e um capítulo que, de alguma forma, trazia na minha mente alguns questionamentos. Eu, por exemplo, me questionava, para não dizer que eu questionava a Deus, eu me questionava dizendo o seguinte: se Deus sabia que, vindo para cá, eu teria que suportar ou viver tudo que eu estou suportando e vivendo, por que Deus me trouxe? Na verdade, não poderia ser outro. Até porque onde eu estava, eu me sentia muito bem. Na verdade, eu já estava até preparado para me aposentar lá. E eu fiquei com esse pensamento me perturbando alguns dias. Eu me lembro que na semana eu tinha uma viagem para o Paraguai para fazer mentoria com alguns pastores que nós apoiamos no Paraguai. E eu fui ao Paraguai com o meu pensamento sequestrado por essas inquietações, esses pontos de interrogação. E eu, então, tive aquele tempo lá no Paraguai, conversando com os pastores. No retorno, eu perdi o voo em Assunção, então eu tive que pegar um voo em Foz, madrugada. E quando eu retornei, eu não tive uma visão, eu não vi uma luz brilhar, eu não ouvi uma voz falando no meu ouvido, mas me parece que a experiência que eu tive, você também já teve algumas vezes, o meu pensamento começou a dizer para mim e me trazer impressões de que Deus estava me ensinando uma lição. Por exemplo, o meu pensamento dizia assim: você se lembra como você foi para o Paraguai? Eu disse: me lembro, e ainda estou muito chateado. E o meu pensamento dizia para mim assim: mas você observou a realidade dos pastores no Paraguai? Eu disse: observei. Você deseja a realidade deles? Eu disse: claro que não. Até porque fazer boas escolhas eu sei. Foi quando, então, o meu pensamento me trouxe o seguinte ensinamento: se você reclama dos problemas que você enfrenta, é porque você não está preparado para desfrutar dos privilégios que você tem. Até porque só tem problema que você tem quem exerce a função que você exerce. E tem alguém, em algum metro quadrado, orando, pedindo a Deus para ter os seus problemas. Me parece que ministério pastoral, para nós, ainda é algo muito romântico, quando, na verdade, precisamos ter consciência de que existe um processo exigido. A maioria das pessoas, elas não tem nada, ou a maioria dos pastores não tem nada contra o ministério pastoral. O problema é que eles ainda não aprenderam que no reino de Deus, liderança sempre estará misturado a serviço. No reino de Deus, servitude é grandeza. No reino de Deus, já 5 minutos? No reino de Deus, um líder focado em Jesus, por exemplo, jamais buscará sua autopromoção. Até porque um líder focado em Jesus está infinitamente mais interessado no serviço que pode prestar para Deus do que no benefício ou no prazer que pode desfrutar ou extrair do ministério. O grande objetivo de um pastor com uma liderança focada em Jesus, um pastor extraordinário, sempre será servir as pessoas, jamais se aproveitar delas, até porque nós somos pastores de rebanho, jamais líderes de torcida organizada. Me parece que foi Charles Swindoll quando disse em um dos seus livros que um ministério que passa por cima de pessoas para implantar um reino terreno nunca esteve sob a liderança daquele que temporariamente abriu mão do seu reinado para resgatar definitivamente pessoas. No ensino de Jesus, serviço iguala a grandeza. No reino de Deus, grandeza só vem mediante a servitude. Por isso eu quero olhar para esse texto, você que já estava me julgando e dizendo, leu o texto, saiu do texto e não voltou para o texto, eu volto agora. E eu quero fazer 3 destaques. Um ministério extraordinário, ou um pastor extraordinário, que exerce uma liderança focada na liderança de Jesus. Me parece que é um pastor, no primeiro momento, que aprende que Jesus sempre liderou em amor. Por exemplo, a ordem do texto bíblico
é o seguinte: haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nós conhecemos bem o contexto do texto que eu destaquei. Quando eu observo a vida de Jesus, o estilo de liderança, a forma como Jesus lidou com aqueles que o amavam, como também com aqueles que o crucificavam, observar a forma como Jesus lidou com as pessoas, fica muito claro que a liderança é mais do que uma opção moderna de mobilizar a grande massa. Pastorear, segundo o pastoreio de Jesus, é entender que pastoreio envolve uma liderança em amor. Por exemplo, João capítulo 13, o capítulo que nós conhecemos em que Jesus, reunido para aquela última refeição, segundo a perspectiva de alguns, a Bíblia começa dizendo, ou a Bíblia diz no versículo 1 de João 13, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Eu sei que nessa hora para você é muito difícil, como para mim também é muito difícil, porque a primeira coisa que me vem à mente, quando eu destaco pastorear em amor, é exatamente as pessoas que me causam dor. Mas se o nosso padrão é Jesus, e é mesmo, Jesus pastoreou em amor. Porque Jesus ama, ele se interessou. E porque ele se interessou inclusive por aqueles que não tinham esperança. Porque Jesus ama, ele se aproximou. E se aproximou inclusive daqueles que ninguém mais decidiu se aproximar. Jesus sempre liderou em amor. Porque a liderança de Jesus é uma liderança em amor. A Bíblia mostra que Jesus sempre esteve pronto a ajudar qualquer tipo de gente em qualquer momento de dificuldade. Por exemplo, muitos daqueles que foram curados por Jesus jamais voltaram para dizer obrigado, mas a Bíblia deixa registrada, porque o coração de Jesus era cheio de amor e cheio de compaixão, Jesus curou todos eles assim mesmo. Por exemplo, a maioria das pessoas, a maioria que foi curada por Jesus, iria se preocupar mais em ser saudável do que ter uma vida santa. Na verdade, aquela maioria que foi curada por Jesus não daria a mínima atenção aos ensinamentos que Jesus estava compartilhando, mas a Bíblia diz que Jesus os curou a si mesmo. Por quê? Porque a liderança de Jesus, uma liderança extraordinária, é uma liderança firmada em amor. Muitos que pediram pão a Jesus porque estavam desamparados, sem ter como prover comida, mesmo depois de receberem abundância de pães e peixes por meio do milagre da multiplicação, as páginas dos evangelhos dizem que muitos clamaram por seu sangue, esbravejando descontroladamente, crucificam, e ainda assim, Jesus os alimentou. Por quê? Porque a liderança de Jesus sempre foi fundamentada em amor. Um pastor extraordinário é um pastor que lidera em amor. E quem lidera em amor, observa essa frase que eu vou colocar aqui. O amor no pastoreio, o amor na liderança, nos motiva a dar às pessoas não o que elas merecem, mas exatamente o que elas necessitam. Coração vingativo, irmãos, é um coração que faz o pastor sangrar, e pastor que sangra faz todo o rebanho padecer. Liderar como Jesus liderou é liderar em amor, mas tem um segundo destaque que eu quero fazer. Quando eu olho para a liderança de Jesus e a forma como ele se entregou, haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não teve por usurpação alguma ser igual a Deus, mas humilhou-se, esvaziou-se, assumiu forma de servo, forma humana, e em forma humana foi obediente até morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu o nome que está sobre todo nome, para que o nome de Jesus, ou ao nome de Jesus, todo joelho dos que estão no céu, na terra, debaixo da terra se dobre, toda língua confesse que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Liderança em amor, mas tem uma segunda característica. Pastor extraordinário, ele também, porque a sua liderança é focada em Jesus, ele aprende que Jesus também liderou com equidade. E equidade é diferente de igualdade.
Um líder focado em Jesus compreende que todos são importantes perante o Mestre. Jesus se entregou, se esvaziou, se tornou a oferta para o resgate, não de algumas pessoas, não de um grupo seleto, mas Jesus se entregou para resgatar a humanidade. Jesus escolheu, por exemplo, pessoas imperfeitas para serem seus discípulos, mas mesmo sendo imperfeitas, Jesus nunca as rebaixou a despeito de suas fraquezas e vulnerabilidades. Até porque Jesus, enquanto líder, ele nunca desenvolveu uma atitude altiva, considerando-se superior. E é exatamente o que Paulo está dizendo nesse capítulo, 2 versículos anteriores, o versículo 3, ninguém se considere superior ao outro, pelo contrário. Na verdade, Paulo diz, não façam nada por ambição egoísta e por vaidade. Versículo 4, Paulo diz, olha, não considere ou não cuide somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Na igreja de Jesus, e aí me permita, não há espaço e não há mesmo para um modelo de liderança piramidal. Não há. Até porque, sob a perspectiva de liderança desempenhada por Jesus, todos nós estamos nivelados, pois possuímos todos o mesmo DNA, estamos todos seguindo o som da mesma voz, obedecendo o mesmo comando, lutando contra o mesmo inimigo e aguardando o cumprimento da mesma promessa. Líderes focados em Jesus, pastores e pastoras, compreendem que é possível, por exemplo, existir unidade dentro de tanta diversidade. Talvez aqui esteja o nosso maior desafio. Aprendermos, enquanto denominação, que o diferente não é dissidente, é apenas diferente. Até porque o nosso chamado é para a unidade, foi dito aqui pelo presidente, e não para a uniformidade. Unidade não é uniformidade porque é necessário haver unicidade. O diferente não necessariamente é um dissidente. Eu estou me lembrando aqui de uma história, uma fábula africana. Ontem eu não estive aqui, mas já ouvi que ontem se falou de uma porcentagem de pastores de uma média de idade para baixo e uma grande porcentagem de pastores de uma média de idade para cima. Alguns ficaram felizes, outros não. Mas eu me lembro de uma fábula africana. Essa fábula fala acerca de leões velhos, nada pessoal, e leões novos. A moral da história é que ambos precisaram trabalhar juntos para sobreviverem. Por exemplo, está aqui na tela, os leões velhos, por experiência, expertise, está rindo por quê, GG? Os leões velhos, eles, por experiência, eles sabem onde está a caça. Mas eles não conseguem mais correr o bastante para abater a caça. Enquanto os leões mais novos, eles conseguem correr e alcançar a presa, mas eles não sabem onde encontrar a caça. Só existe uma forma da gente sobreviver, irmãos. Trabalhando juntos, e juntos mesmo. Os leões mais velhos, dizendo para os leões mais novos, onde a caça está. O leão novo, ele tem velocidade, mas não tem competência, não tem expertise, não tem experiência. Os leões mais velhos têm tudo isso, mas já passou dos... deixa para lá. Não tem velocidade. Por que não trabalharmos juntos? Onde os leões mais velhos apontam onde a caça está e os leões mais novos se submetem a essa orientação e correm para abater a caça, para que ambos possamos saciar a fome e não morrermos de fome. Liderar com equidade honra a Deus,
gera impacto positivo na vida das pessoas. Tem um conceito que eu gosto muito, está aqui na tela. Equidade é tratar os desiguais de forma desigual à medida de suas desigualdades. Eu aprendo isso dentro de casa com as minhas 2 filhas. São minhas filhas, vieram do mesmo ventre, mas não são iguais. E porque não são iguais, eu trato de forma desigual à medida das desigualdades que elas manifestam. Tem uma figura aqui para exemplificar bem. É o contrassenso entre igualdade e equidade. E eu penso que um pastor extraordinário, ele sabe liderar com equidade, não apenas no que diz respeito a valorizar as pessoas, como também a reagir diante do que as pessoas fazem. Porque, por exemplo, quantas vezes eu entrei aqui nesse retiro com o coração sangrando por experiências que eu trazia na minha mochila, experiências sofridas do ministério. E muito mais do que ouvir uma boa explanação, o que me ajudava muito era na hora do intercâmbio. Que alguém me perguntava como está lá, e eu podia então compartilhar e encontrar um coração compassivo. Um ombro que se tornava mesmo ouvido para o meu lamento. Um braço que me abraçava e dizia assim, vai passar. Pastor Ezequias amanhã vai abordar a 2ª carta de Paulo a Timóteo. Me parece que foi a última carta escrita por Paulo. Até por conta da guisa de conclusão, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mas, no finalzinho, a partir do versículo 9 ao 13, Paulo ele dá algumas orientações para Timóteo interessantes. Me permita. Paulo ele diz assim, ô Timóteo, Demas, amando esse mundo, me abandonou. Está lá no texto. A propósito, Timóteo, Lucas permanece comigo até hoje. Timóteo, quando vier, não esqueça de trazer João Marcos, porque é útil para o ministério. Me é útil para o ministério. Tem outros nomes, mas eu quero destacar um último que Paulo menciona, que é assim, tem o Alexandre. Me causou muitos males. Eu fico imaginando, olha para cá, por favor. Eu fico imaginando se Paulo tratasse todo mundo como todo mundo. No ministério pastoral, nós seremos obrigados a conviver com os Demas. Está tudo bem, irmão, faz parte do pacote. Não avisaram para você, mas é verdade. Existem os Demas que começam conosco. Paulo, quando escreve a carta a Filemão, inclusive, adjetiva Demas como um companheiro fiel. Mas Paulo diz, amando mais este mundo, me abandonou. Existem aqueles que começam conosco e que nos abandonam. Está tudo bem. É verdade. Mas Paulo diz assim, olha, Lucas permanece comigo. Paulo preso. Se tem os Demas que começam e nos abandonam, tem os Lucas, que começam e vão até o final, gente. Tem inclusive João Marcos. Começa, vai, mas depois volta, porque é útil para o ministério. É óbvio que eu não iria deixar você esquecer do Alexandre, ferroeiro, latroeiro, que causa muitos males. Olha para cá, por favor, pastor. Uma liderança focada em Jesus lidera com equidade, sabe por quê? É tratar os desiguais de forma desigual, na medida da desigualdade. Quem fica chorando por causa dos Demas que vão, não celebra os Lucas que permanecem. Na verdade,
Olha para cá, por favor. Pior, chorar pelos demas que vão, não celebrar os Lucas que permanecem, é acabar fechando o coração para não receber de volta o João Marcos que vai voltar. E o Alexandre? Não é problema nosso, irmão. Não é sério, não é para rir não, é para dar glória a Deus, não é problema nosso. Você está gastando energia numa seara que não é sua. Ministério é de Deus, irmãos. Nós fomos chamados por Deus. Nós decidimos crucificar a nossa maldita autonomia. Não tem mais vontade própria. Quem me fere, não me fere. Volte desse retiro, pastor, celebrando, cuidando do coração, porque tem João Marcos que é útil para o ministério. Não, mas ele me fez. Faz parte do pacote. É assim mesmo. Talvez você que é muito exigente biblicamente diz assim, não, mas quando ele quis voltar, ele foi com Barnabé. Mas no final foi Paulo quem disse, traga, porque me é útil para o ministério. Uma liderança focada em Jesus. É uma liderança que lidera em amor. É um pastoreio banhado de amor, compaixão. É um pastoreio banhado de equidade. Termino. Já tem pastor orando dizendo, Faraó, deixa meu povo ir, vou deixar agora. Por último, um pastoreio extraordinário. Uma liderança focada em Jesus entende que Jesus liderou em amor e equidade. Jesus liderou com humildade. Os versículos 6 e 7, eles dizem, não considerou que o fato de ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homem. Ô irmão, eu tenho aprendido, a carcaça, ela, assim, o chassi é novo, a carcaça está cheia de plástico. Eu sou novo. 44, eu ouvi vocês dizer assim, só 44 anos. Só. Não parece. Mas é isso mesmo, quase 60. Porque o ministério faz isso com a gente. Mas a melhor coisa é envelhecer fazendo o que Deus chamou a gente para fazer. Não é verdade, gente? Me gasto, me deixo gastar. É uma causa nobre. A propósito, Paulo disse isso para Timóteo. Quem almeja uma causa nobre. De quando em vez eu converso com alguns pastores e eles lamentam tanto o ministério que eu fico pensando, será que Paulo mentiu? Não, é óbvio que depois eu descubro que é o pastor que está pastoreando de forma errada. Porque Paulo não mentiu. Jesus sempre deixou claro que o maior no seu reino é aquele que serve e que o faz sem se considerar superior ao outro. Eu estava dizendo, tem coisas que só vêm com cabelo branco mesmo, irmão. É sério. Ou quando a gente perde o cabelo. Porque você já parou para pensar comigo? Assim, reflita, por favor. Já imaginou quanta tolice nossa? Esse assunto de tentar comparar um ministério com outro? Ô, irmão, toda comparação não é inteligente. Até porque quando eu comparo, eu estabeleço como parâmetro de comparação o que eu julgo ser negativo no outro. Eu não sou bobo. Eu não vou me comparar com alguém que eu julgo ser melhor. Até porque se eu tenho a tendência de me comparar, é porque eu quero me sentir melhor. É uma disfunção de identidade. Na verdade, se tivermos que nos comparar, que a nossa comparação seja com Jesus. Haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Jesus. Foi John Maxwell quem afirmou que, olha que coisa interessante, enquanto os líderes atuais estão atrás de títulos, diplomas e fama, o maior líder da história sempre esteve à procura de uma bacia com um bocado de água para servir os pés empoeirados daqueles que necessitavam.
Material didático utilizado no pastoreio de Jesus, no exercício de sua liderança, sempre foi uma bacia com um bocado de água, uma toalha para lavar, enxugar os pés daqueles que estavam sob a sua liderança. Uma das grandes tragédias que a igreja enfrenta atualmente é que os seus líderes e pastores decidiram trocar a bacia e a toalha pela ganância, o dinheiro, o poder e a fama. Deixaram de servir para serem servidos. Líderes focados em Jesus, pastores extraordinários, colocam os holofotes em direção ao nome de Jesus e se recusam a habitar na cadeira de Moisés. Até porque, como bem afirmou o saudoso pastor Russell Shedd, famosos e populares são os heróis, os santos são anônimos, gente. Pastores extraordinários, líderes focados em Jesus, não permitem que outro nome, senão o nome de Jesus, receba aplausos e adoração. Por quê? Porque entendem que o importante na vida é completar a carreira, é guardar a fé e ter o privilégio de ter sido usado por Deus para estabelecer os propósitos do reino da terra. Está aqui na tela, líderes focados em Jesus, pastores extraordinários, são pastores que trocam o eu pelo nós. Trabalham pelo bem coletivo e vivem intensamente para que o nome de Jesus seja exaltado. Você já parou para analisar que uma pessoa que se converte ou é convertida pelo Espírito Santo no final de um apelo, numa igreja de 10 pessoas, tem o mesmo peso e o mesmo valor para Deus de uma pessoa que é convertida pelo Espírito Santo numa igreja de 5.000 pessoas? Só quem fica nessa neura de auditório cheio é a gente, pastor. Me parece que há um chamado para substituirmos o pronome pessoal do caso reto. Em vez do eu, nós. O eu solidário tem que dar no lugar ao nós solidário, irmão. Na verdade, quando eu leio a Bíblia, eu percebo que o eu foi trocado pelo nós. Pai nosso, não é pai meu. E o pão é nosso, não é meu. Se é nosso, eu tenho que pegar e repartir com você. O que Deus me dá, eu não posso usufruir tanto ao ponto de ter certeza de que também sou, no processo de Deus, uma parte da resposta de Deus para abençoar você. Qual é a minha conclusão? Olhar para esse texto, considerar o comportamento de Jesus, a forma como se esvaziou, se entregou, a forma como liderou em amor, equidade, humildade, me faz concluir com uma citação. E eu queria que você recebesse com muito carinho. A guisa de conclusão é: o importante, pastores e pastoras, é que o quadro seja pintado, e não quem irá assinar o quadro. O que eu estou tentando dizer para você é o seguinte: façamos a obra que precisa ser feita, e abramos mão do desejo carnal de imprimirmos a nossa assinatura ou a nossa digital, até porque um pastor extraordinário tem consciência de que ser mordomo não é ser dono. Somos cooperadores. Jamais seremos proprietários. E porque somos cooperadores, trabalhamos uns com os outros e não uns contra os outros, mas trabalhamos uns com os outros para que pessoas na terra sejam edificadas, realidades sejam transformadas e o Senhor da igreja seja glorificado. Que o Senhor nos faça descer dessa montanha e voltar para o sofrimento do vale, liderando em amor, liderando em equidade, liderando com humildade, sabendo que nós participamos de uma missão extraordinária, uma missão de pregar uma mensagem que não apenas abençoa pessoas no tempo presente, mas inclusive transforma o destino eterno de cada uma delas.